Ele viu um rosto em uma revista, e algo dentro dele simplesmente quebrou. Jurou que um dia aquela mulher seria dele, mas quando o destino os colocou frente a frente, ela já não era a top model que o mundo adorava. Era apenas uma alma tentando voltar a viver. Comenta de onde você assiste, deixa o like e se inscreve, porque essa história vai provar que às vezes o amor verdadeiro chega exatamente quando o coração ainda não está pronto. 5 anos atrás, um simples gesto mudou o rumo da vida de Henrico Sampaio. Uma revista sobre sua mesa. Um olhar que ele nunca esqueceu. Era uma manhã comum, reuniões agendadas, contratos para assinar, a rotina impecável de um CEO que transformava a beleza em império. Ele tinha 32 anos, comandava uma das grifes de luxo mais respeitadas do país e era conhecido por 3 coisas: perfeccionismo implacável, controle absoluto sobre cada detalhe do negócio e um coração blindado. Henrico não acreditava em amor. Não mais. Sua mãe o deixou quando ele tinha 8 anos. Nenhum aviso, nenhuma explicação, apenas um bilhete na geladeira. Perdão, eu não consigo mais. Desde então, Henrico aprendeu que amar era sinônimo de perder. Ele cresceu ao lado de um pai ausente emocionalmente que mergulhou no trabalho como forma de esquecer. Henrico fez o mesmo. Construiu muros altos, sólidos, intransponíveis. Relacionamentos? Apenas os superficiais. Mulheres belas passavam por sua vida como estações do ano, interessantes por um tempo, descartáveis depois. Nenhuma chegava perto o suficiente para ver as rachaduras. Nenhuma merecia o risco. Até aquela manhã. A publicação estava em cima da mesa, deixada por sua assistente junto com o café. Henrico ia folheá-la distraidamente, como sempre fazia quando parou. A capa. Uma mulher olhava direto para a câmera. Cabelos loiros caíam soltos sobre os ombros, refletindo a luz como ouro em movimento. Pele clara, traços suaves, presença serena, quase intocável. Mas não era a beleza que o prendeu. Era aquilo que ele viu nos olhos dela. Força, dor, melancolia e uma resistência silenciosa, como se ela também tivesse aprendido a não confiar no mundo. Henrico ficou ali, parado, segurando aquela imagem como quem segura algo sagrado. Leu o nome: Ana Lima, modelo brasileira, 24 anos, carreira em ascensão meteórica. A matéria falava sobre sua trajetória, de uma infância simples no interior de São Paulo até as passarelas de Milão e Paris. Mas o que chamou a atenção de Henrico foi uma frase que ela disse na entrevista: "Eu não modelo roupas, eu modelo sobrevivência." Ele releu aquilo 3 vezes. Era como se ela tivesse colocado em palavras algo que ele nunca soube expressar. Nos meses seguintes, Henrico acompanhou a carreira de Ana de longe. Não de forma obsessiva, mas inevitável. Ela estava em todos os lugares. Capas de publicações internacionais, campanhas de marcas renomadas, desfiles que paravam o mundo. Ana Lima se tornou um ícone. E Henrico se tornou um homem assombrado por um rosto que ele nunca tinha tocado. Ele não entendia. Não fazia sentido. Como alguém podia se apaixonar por uma fotografia? Por um momento congelado no tempo? Mas era exatamente isso que acontecia. Cada vez que via uma imagem dela, sentia a mesma coisa. Um aperto no peito, uma vontade absurda de conhecer a mulher por trás daquela máscara de beleza impecável, de perguntar o que a machucou, de entender por que aquele olhar carregava tanta dor disfarçada de força. Até que, 2 anos depois, ele descobriu que ela tinha se casado. A notícia saiu em todas as mídias. Ana Lima e um empresário do ramo imobiliário. Casamento discreto em uma vinícola no interior. Fotos do casal sorrindo, ela de vestido branco simples, ele segurando sua mão como quem segura o mundo inteiro. Henrico sentiu algo que não esperava. Uma pontada de ciúme misturada com alívio. Ciúme porque ela pertencia a outro. Alívio porque agora ele tinha uma desculpa legítima para enterrar aquilo de uma vez. Ele não era homem de cruzar limites. Não era homem de perseguir mulheres casadas. Se o destino tinha decidido que Ana Lima não era para ele, então que fosse. Henrico trancou aquele sentimento em um canto escuro da alma e jurou nunca mais pensar nela. Funcionou. Por um tempo.
Até 3 semanas atrás. Ele estava em uma reunião com sua equipe de marketing, discutindo a nova coleção da Sampaio Haute Couture. As vendas estavam em queda. A grife precisava de um impacto, de algo que reconectasse a marca com o público, que trouxesse de volta o prestígio que estava se esvaindo. Precisamos de um rosto novo, disse a diretora criativa. Alguém icônico, alguém que represente renascimento. Foi quando alguém sugeriu: "E Ana Lima?" Henrico sentiu o nome atravessar o ar como uma lâmina. "Ana Lima está aposentada", alguém comentou. "Faz mais de 1 ano que ela sumiu das passarelas." "Por quê?" Henrico perguntou, tentando parecer casual. A diretora olhou para ele com uma expressão sombria. "O marido dela morreu. Câncer. Foi devastador. Dizem que ela se isolou completamente. Ninguém sabe onde está." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Durante anos, ele fingiu que aquele sentimento tinha morrido, mas bastou ouvir o nome dela em voz alta para o passado acordar. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou na varanda do apartamento, olhando a cidade iluminada, tentando processar o turbilhão de emoções que não fazia sentido algum. Ele não a conhecia. Nunca tinha trocado uma palavra com ela. Como podia sentir aquilo? Aquela mistura estranha de compaixão, de desejo renovado, de algo que parecia perigosamente próximo de esperança. Mas no fundo, Henrico sabia a verdade. Ele nunca tinha esquecido Ana Lima. E agora, o destino estava lhe dando uma segunda chance. Uma chance de finalmente conhecer a mulher que tinha mudado algo dentro dele 5 anos atrás. De descobrir se aquele olhar era real. Se a dor que ele viu nas fotografias correspondia à dor que ele carregava. Ou se tudo aquilo não passava de uma ilusão criada por um homem que nunca soube amar. 2 semanas depois, Henrico descobriu onde ela estava. Campos do Jordão. Uma casa isolada no alto da serra, cercada de pinheiros e silêncio. Ele passou dias planejando. A desculpa profissional era sólida. Convencê-la a ser o rosto da nova campanha. Mas o motivo real era que ele precisava vê-la. Precisava olhar nos olhos daquela mulher e entender de uma vez por todas se o que ele sentia era real ou apenas a obsessão de um homem que nunca aprendeu a sentir. Na manhã em que decidiu subir a serra, Henrico olhou para o próprio reflexo no espelho. Terno impecável, perfume discreto, expressão controlada. Por fora, ele era o CEO implacável de sempre. Por dentro era um homem aterrorizado, porque pela primeira vez em anos, Henrico Sampaio estava prestes a fazer algo que jurou nunca fazer. Naquela manhã, ao subir a serra rumo a Campos do Jordão, ele não sabia se estava indo em busca de uma mulher ou de si mesmo. A névoa cobria a serra como um véu de segredos. Henrico dirigia devagar pela estrada sinuosa que subia em direção a Campos do Jordão. O carro deslizava entre curvas fechadas, pinheiros altos de ambos os lados, o ar ficando mais frio a cada quilômetro. Ele não ligou o rádio, não queria distrações. Precisava pensar. Ou talvez precisasse parar de pensar. Fazia 5 anos que aquele olhar o perseguia. 5 anos desde que viu Ana Lima pela primeira vez em uma capa de revista e sentiu algo mudar dentro dele. Algo que ele não pediu, não queria, mas que teimava em existir. Que agora estava ali, subindo uma serra nebulosa, indo ao encontro de uma mulher que ele nunca tinha conhecido. Uma mulher que, de alguma forma, sempre sentiu perto. A desculpa era profissional, sólida inclusive, convencê-la a ser o rosto da nova campanha da Sampaio Haute Couture. A grife precisava de um renascimento, e Ana Lima representava exatamente isso. Beleza que sobreviveu, força que renasceu das cinzas. Mas Henrico sabia a verdade. Ele não estava ali pela grife. Estava ali porque precisava vê-la. Precisava olhar nos olhos daquela mulher e provar a si mesmo que ela existia de verdade. Que não era apenas uma ilusão criada por sua mente solitária. Que aquele olhar que o desarmou 5 anos atrás era real. E talvez, apenas talvez, entender por que, entre milhões de rostos no mundo, foi o dela que ficou. A estrada se estreitou. A neblina ficou mais densa. Henrico diminuiu a velocidade, os dedos apertados no volante.
Sentia o coração bater mais rápido, um nervosismo estranho se instalando no peito. Ele, que comandava reuniões com investidores milionários sem pestanejar, que fechava contratos internacionais com a frieza de um estrategista, agora estava nervoso para tocar a campainha de uma casa. Porque no fundo ele sabia, aquilo não era uma visita de negócios, era o momento em que ele finalmente arriscava o coração. Enquanto isso, no alto da serra, Ana Lima estava na cozinha de sua casa. Era uma construção simples, mas aconchegante. Paredes de madeira, teto alto, janelas amplas que davam para um jardim cercado de pinheiros. O tipo de lugar onde alguém vai quando quer desaparecer. E era exatamente isso que Ana tinha feito. Havia 1 ano e meio, ela tinha se isolado ali depois de enterrar o marido. Depois de assistir o homem que ela amava definhar aos poucos, consumido por um câncer que não deu trégua. Depois de segurar a mão dele enquanto a vida escorria, impotente, assistindo ao fim de algo que deveria ter durado décadas. Quando tudo acabou, Ana não conseguiu mais voltar para São Paulo. Não conseguiu encarar as luzes, as câmeras, o mundo que exigia que ela fosse forte, bonita, impecável, como se a dor pudesse ser maquiada, como se o luto tivesse prazo de validade. Então ela fugiu, para aquela casa no meio do nada, para o silêncio, para a névoa que escondia o mundo, e de certa forma escondia ela também. Ana vivia uma rotina simples agora. Acordava cedo, fazia café, cuidava do jardim, lia livros antigos, não atendia telefonemas, não respondia mensagens, cortou laços com a indústria da moda, com as agências, com tudo que um dia a definiu. Ela não era mais Ana Lima, a top model. Era apenas Ana, a viúva, a mulher quebrada que tentava juntar os pedaços em um lugar onde ninguém a observava. Mas a solidão tinha um preço. E o preço era o eco das lembranças, o eco da risada do marido, o eco das promessas que não se cumpriram, o eco do vazio que a dor deixou. Às vezes, Ana se pegava conversando sozinha. Outras vezes, passava horas sentada na varanda, olhando o nada, tentando sentir algo além do peso no peito. Culpa. Ela sentia culpa por estar viva. Culpa por, às vezes, esquecer o rosto dele por alguns segundos. Culpa por, em raros momentos, sentir um lampejo de vontade de viver de novo. Como se fosse uma traição. Como se recomeçar significasse apagar tudo o que ele foi. Ana terminou de lavar a xícara de café e olhou pela janela. A névoa estava mais espessa hoje. Quase não dava para ver os pinheiros do outro lado do jardim. Ela gostava assim. A neblina a protegia. Escondia o mundo lá fora. E escondia ela do mundo. Mas naquele exato momento, sem que ela soubesse, o destino estava subindo a serra. De terno. Perfume caro. E um passado que ela nunca viveu. Henrico finalmente avistou o portão. Ele parou o carro na frente da propriedade e desligou o motor. Ficou ali, parado, olhando para a casa através da névoa. Era exatamente como ele imaginou. Isolada, silenciosa. O tipo de lugar onde alguém vai para curar feridas, ou para se esconder delas. Respirou fundo. Checou o relógio. Eram 10h17 da manhã. Checou o reflexo no retrovisor. Ajeitou o cabelo, passou a mão no rosto. Tentou parecer confiante, mas por dentro estava completamente perdido. O que ele ia dizer? Oi, Ana. Faz 5 anos que estou obcecado pelo seu rosto. Vim até aqui fingindo que é trabalho, mas na verdade só quero olhar nos seus olhos e confirmar que você é real. Henrico riu de si mesmo. Patético. Mas já estava ali. Não havia volta. Saiu do carro. O ar frio da serra cortou sua pele. Ele fechou o paletó, respirou fundo mais uma vez e caminhou até o portão. Tocou a campainha. O som ecoou no silêncio da manhã. E então, nada. Henrico esperou. 30 segundos. 1 minuto. 2. Estava prestes a tocar novamente quando ouviu passos, lentos, hesitantes. Alguém se aproximando. E então, através da névoa, ele a viu. Ana. Ela estava parada do outro lado do portão, os braços cruzados, o cabelo preso em um coque desleixado, sem maquiagem, usando uma blusa de lã
e calça jeans simples. Nada a ver com as fotos de revista. Nada a ver com a modelo impecável das passarelas. E ainda assim, ela era a mulher mais linda que ele já tinha visto na vida. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Apenas se olharam. E Henrico sentiu, pela primeira vez, o verdadeiro peso daquele olhar. Ao vivo. Sem filtros, sem edição, força, dor e algo que ele não conseguiu decifrar. Ana finalmente quebrou o silêncio. Posso ajudar? A voz dela era mais grave do que ele imaginava. Cansada. Mas ainda assim, envolvente. Henrico engoliu seco. Ana Lima? Ela franziu a testa, desconfiada. Quem está perguntando? Ele deu um passo à frente. Meu nome é Henrico Sampaio. Eu vim de São Paulo. Preciso falar com você. Ana não se moveu. Continuou parada, os olhos fixos nele, avaliando, medindo, decidindo se deveria mandar ele embora ou ouvir o que tinha a dizer. Finalmente, depois de um silêncio que pareceu eterno, ela suspirou. Sobre o quê? Henrico hesitou. Sobre o quê? Sobre a campanha? Sobre o fato de que ele estava obcecado por ela há 5 anos? Sobre o destino que os trouxe até ali? Ele escolheu a resposta mais segura. Sobre o futuro. Ana o encarou por mais alguns segundos, e então, sem dizer nada, destrancou o portão. Entre. Henrico cruzou o portão, o coração batendo descompassado. E naquele instante, sem saber, ambos deram o primeiro passo em direção a algo que mudaria tudo. Para sempre. Ana fechou o portão atrás dele e caminhou em silêncio em direção à casa. Henrico a seguiu, mantendo uma distância respeitosa, mas incapaz de desviar os olhos. Mesmo assim, o ar entre eles parecia denso, como se cada passo dele despertasse algo no espaço. E nela, Ana sentia o coração bater mais rápido, sem entender se era medo ou outra coisa. Cada movimento dela parecia deliberado, controlado, como se estivesse medindo cada gesto para não revelar mais do que o necessário. Ele notou os detalhes. A postura ereta, mesmo sob o peso do luto. O jeito como ela cruzava os braços, criando uma barreira invisível. A forma como evitava olhar diretamente para ele por muito tempo. Ana Lima era uma fortaleza. E Henrico estava prestes a tentar atravessar suas muralhas. Eles subiram os degraus de madeira da varanda. Ana empurrou a porta, que rangeu levemente, e fez um gesto seco com a mão. Entre. Henrico entrou. A casa era exatamente como ele imaginou que seria, simples, mas acolhedora. Cheiro de lenha queimada misturado com café. Poucos móveis, nenhum luxo desnecessário. Paredes de madeira com algumas fotografias emolduradas. Paisagens, nunca pessoas. Era o tipo de lugar onde alguém ia para esquecer. Ou para ser esquecido. Ana fechou a porta atrás deles e apontou para o sofá. Pode sentar. Henrico obedeceu. Sentou-se na beirada do sofá, as mãos cruzadas sobre os joelhos, tentando parecer mais relaxado do que realmente estava. Ana permaneceu de pé. Encostou-se na parede ao lado da lareira apagada, os braços ainda cruzados, os olhos fixos nele, avaliando, medindo. O silêncio se instalou entre eles, pesado, tenso, carregado de perguntas não feitas. Finalmente Ana quebrou o gelo. Henrico Sampaio, ela repetiu o nome dele, como se estivesse testando o som na própria voz. CEO da Sampaio Haute Couture. Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso. Você me conhece? Ana deu um meio sorriso, seco, quase irônico. Eu trabalhei na moda por anos, Henrico. Todo mundo conhece a Sampaio. Ele assentiu, sentindo um estranho alívio misturado com decepção. Claro que ela o conhecia, mas não da forma que ele a conhecia. Para ela, ele era apenas mais um nome da indústria. Para ele, ela era tudo. Por que você está aqui? Ana perguntou direto ao ponto, sem rodeios, sem gentilezas desnecessárias. Henrico respirou fundo. Era agora. Ele hesitou. Os olhos dela, frios no início, agora pareciam menos distantes. E foi ali, naquele segundo de vulnerabilidade mútua, que as palavras simplesmente escaparam.
Estou aqui porque preciso de você. Ana arqueou uma sobrancelha. Precisa de mim? Para uma campanha, ele continuou, a voz firme, profissional. A nova coleção da Sampaio. Precisamos de um rosto que represente renascimento, força, beleza que sobreviveu. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. E você é a única pessoa que pode fazer isso. Ana o encarou por um longo momento, então soltou uma risada curta, amarga. Você subiu a serra até aqui para me oferecer um trabalho de modelo? Sim, eu estou aposentada, Henrico. Eu sei. Então por que ainda está aqui? Henrico hesitou, porque a verdade era complicada demais para ser dita, porque ele não conseguia explicar nem para si mesmo por que tinha atravessado o estado inteiro para vê-la, porque admitir que estava obcecado por ela há 5 anos soaria insano. Então ele escolheu outra verdade, porque eu vi você em uma capa de revista há 5 anos, e aquele olhar mudou algo em mim. O silêncio voltou, mas desta vez era diferente. Ana o olhou de um jeito novo, não mais defensiva, não mais desconfiada, curiosa. Que olhar? Ela perguntou a voz mais baixa agora. Henrico se inclinou levemente para a frente. O olhar de alguém que já perdeu tudo, mas ainda escolhe permanecer de pé. Ana prendeu a respiração. Ninguém nunca tinha dito aquilo para ela. Ninguém nunca tinha visto aquilo nela. Ela engoliu seco, sentindo algo se mover dentro do peito. Algo perigoso. Algo que ela tinha enterrado junto com o marido. Você não me conhece, ela disse, a voz tremendo levemente. Eu sei, Henrico respondeu, mas quero conhecer. Os olhos dos dois se encontraram, e pela primeira vez, sem barreiras, sem defesas, eles realmente se viram, não como CEO e modelo, não como estranhos, mas como duas pessoas quebradas que reconheceram a dor uma na outra. Os dedos dela se entrelaçaram inquietos, quase o mesmo gesto que fazia no hospital quando esperava por notícias que nunca vieram. Ana desviou o olhar primeiro. Passou a mão pelo rosto como se estivesse tentando se recompor. Eu não posso fazer isso, ela murmurou. Por quê? Porque eu não sou mais aquela pessoa. A Ana Lima das revistas morreu junto com meu marido. Henrico se levantou devagar. Deu 2 passos em direção a ela, mas parou antes de invadir seu espaço. E quem você é agora? Ana o encarou. Havia lágrimas nos olhos dela, mas ela não deixou cair. Eu não sei. Henrico sentiu o peito apertar. Ele conhecia aquela sensação, a de estar perdido dentro da própria vida, a de não saber mais quem você era depois que tudo desmoronou. Ele deu mais um passo. Então, descubra comigo. Ana balançou a cabeça, rindo de forma triste. Você não entende. Eu não consigo voltar para aquele mundo. Eu não consigo fingir que estou bem, que sou forte, que... Eu não estou pedindo para você fingir, Henrico a interrompeu. Estou pedindo para você ser exatamente quem você é agora, com a dor, com as cicatrizes, com tudo. Ana fechou os olhos. Por um momento, Henrico achou que ela fosse mandar ele embora. Mas então ela abriu os olhos de novo, e havia algo diferente ali. Uma fagulha, pequena, frágil, mas viva. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Henrico assentiu. Tudo bem, quanto tempo você precisa? Ana deu um passo para trás, colocando distância entre eles novamente. Não sei. Talvez alguns dias. Henrico pegou um cartão no bolso interno do paletó e colocou sobre a mesa de centro. Meu número está aí. Quando você decidir, me liga. Ana olhou para o cartão, mas não o pegou. Henrico caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Ana. Ela olhou para ele. Obrigado por me receber. Ela não respondeu, apenas assentiu. Henrico saiu. Desceu os degraus da varanda, atravessou o jardim, abriu o portão e voltou para o carro. Mas antes de ligar o motor, ele olhou para a casa uma última vez. Ana estava na janela, observando. Os olhos dos dois se encontraram mais uma vez através da névoa. E Henrico soube, com uma certeza assustadora, que aquele encontro tinha mudado tudo.
Nenhum dos dois voltaria a ser o mesmo depois daquele primeiro olhar de verdade. Do lado de fora, o som do motor se perdeu na serra. Ana ficou parada na sala, olhando o cartão na mesa. O vento moveu a cortina e, por um instante, ela achou que sentiu o cheiro dele no ar. E naquele aroma discreto de perfume caro e lenha fria, algo nela despertou. Não o amor ainda, mas a lembrança de que o coração podia, sim, voltar a bater. Ana não dormiu naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto dele. Cada vez que abria, o silêncio parecia dizer o nome dele. Ficou acordada até tarde, deitada na cama, olhando para o teto de madeira, revivendo cada segundo daquele encontro. A voz de Henrico, o jeito como ele olhou para ela, as palavras que ninguém nunca tinha dito. O olhar de alguém que já perdeu tudo, mas ainda escolhe permanecer de pé. Ela passou a mão pelo rosto, cansada. Não queria pensar nele, não queria sentir aquilo de novo. Aquele aperto no peito, aquela vontade estranha de acreditar que talvez, apenas talvez, ainda houvesse algo além da dor. Mas era tarde demais. Henrico Sampaio tinha entrado na sua vida e agora ocupava espaço. No dia seguinte, Ana acordou mais cedo do que o normal. Fez café, tentou ler, mas não conseguiu se concentrar. Andava pela casa sem rumo, inquieta, sentindo algo que não sentia há muito tempo, expectativa, e odiava admitir isso. Foi quando ouviu o som do motor. Ana parou no meio da sala, o coração disparando. Por um segundo achou que o som do motor era só lembrança, que aquele som era imaginação, não realidade. Mas não era. Ela caminhou até a janela e viu o carro preto estacionando na frente do portão. Henrico desceu vestindo um suéter escuro e calça jeans, menos formal do que no dia anterior, mas ainda elegante, e carregava algo nas mãos. Flores. Um buquê simples de hortênsias brancas. Ana sentiu o peito apertar. Ele tocou a campainha. Ela respirou fundo, tentou se recompor, passou as mãos no cabelo e foi até o portão. Quando abriu, os olhos dos dois se encontraram. "Bom dia", Henrico disse, com um meio sorriso hesitante. Ana cruzou os braços, tentando parecer irritada, mas não conseguiu. "Você voltou. Eu avisei que voltaria." Não avisou." Henrico riu baixo. "Então estou avisando agora." Ana olhou para as flores. Ele seguiu o olhar dela e estendeu o buquê. "Para você. Achei que você merecia flores." Ana ficou parada por um momento sem saber o que dizer. Fazia tanto tempo que ninguém lhe dava flores. Tanto tempo que ninguém fazia um gesto simples assim, sem segundas intenções, apenas porque sim. Ela pegou o buquê devagar, sentindo o perfume suave das hortênsias. Os dedos dele roçaram os dela. Um toque breve, mas suficiente para bagunçar a respiração de ambos. "Obrigada", ela murmurou. Henrico enfiou as mãos nos bolsos, como se não soubesse o que fazer com elas. "Posso entrar?" "Só por alguns minutos. Prometo não tomar muito do seu tempo." Ana hesitou. Ontem, ela tinha pedido tempo para pensar. E agora, ele estava ali de novo, no dia seguinte, insistindo. Parte dela queria mandá-lo embora. Mas outra parte, a parte que acordou naquela manhã, queria ouvir o que ele tinha a dizer. "Tudo bem", ela disse, finalmente. "Entre." Eles se sentaram na varanda dessa vez. Ana colocou as flores em um vaso improvisado e trouxe 2 xícaras de café. Henrico aceitou, agradecido, e ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para a serra coberta de névoa. "É bonito aqui", ele disse. "É silencioso", Ana corrigiu. "É disso que você precisa?" "Silêncio?" Ana tomou um gole do café. "Eu precisava esquecer. O silêncio ajuda." Henrico assentiu como se entendesse perfeitamente. "E funcionou? Você conseguiu esquecer?" Ana olhou para ele. Havia algo na voz dele. Não era julgamento, era curiosidade genuína, como se ele realmente quisesse entender. "Não", ela admitiu. "Mas aqui dói menos." Henrico ficou em silêncio por um momento. Então colocou a xícara sobre a mesa e se virou para ela. "Ana, eu sei que ontem eu falei sobre a campanha, sobre a grife, sobre negócios. Mas hoje eu vim aqui por outro motivo." Ana franziu a testa.
Que motivo? Enrico respirou fundo. Eu vim aqui porque preciso que você entenda que isso não é só trabalho para mim. Ana sentiu o coração acelerar. Enrico, deixa eu terminar. Ele a interrompeu, gentil, mas firme. Quando eu vi você naquela capa de revista há 5 anos, algo mudou. Eu não consigo explicar direito. Não foi só a sua beleza. Foi você. O jeito como você olhava para a câmera, como se estivesse desafiando o mundo a te quebrar. E eu vi isso, Ana. Eu vi a dor que você carregava mesmo antes de saber da sua história. Ana engoliu seco. Você não me conhecia. Eu sei. Mas, de alguma forma, eu te reconheci. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela piscou rápido, não queria chorar na frente dele. Enrico continuou. A campanha que eu quero fazer não é sobre moda, Ana. É sobre renascimento. Sobre mostrar que é possível sobreviver à dor. Que é possível perder tudo e ainda assim continuar de pé. Ele fez uma pausa. E você é a única pessoa no mundo que pode representar isso. Porque você viveu isso. Ana desviou o olhar, a voz saindo trêmula. Eu não sei se consigo. Por quê? Porque voltar para aquele mundo é como abrir uma porta que eu tranquei há muito tempo e tenho medo do que vai entrar se eu abrir de novo. Enrico se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela. E se não for sobre abrir portas? E se for sobre criar novas? Ana o encarou confusa. Como assim? Você não precisa voltar para o que você era, Ana. Você pode criar algo novo. Algo que seja só seu. Essa campanha pode ser do jeito que você quiser. Sem pressão, sem falsidade. Apenas você. Ana sentiu algo se mover dentro do peito. Uma vontade perigosa de acreditar. E se eu não souber quem eu sou mais? Enrico sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Então descobre durante o processo. Sem pressa, sem julgamento. O silêncio os envolveu. Ana olhou para as mãos, para o café que esfriava na xícara, para as flores que ele trouxe, e percebeu pela primeira vez que talvez Enrico não estivesse ali apenas por causa da campanha. Talvez ele estivesse ali porque reconheceu nela algo que também vivia dentro dele. Solidão. Por que você realmente está aqui, Enrico? Ela perguntou, a voz baixa. Ele hesitou. E então, pela primeira vez, disse a verdade completa. Porque faz 5 anos que eu carrego você comigo, e eu preciso saber se o que eu sinto é real, ou se eu criei uma ilusão de algo que nunca existiu. Ana prendeu a respiração. Ele parou, a voz falhando pela primeira vez, como se dissesse aquilo mais para si mesmo do que para ela. Eu nunca soube amar, Ana. Minha mãe me abandonou quando eu era criança, e desde então, eu aprendi a não confiar em ninguém, a não sentir nada. Mas você me fez sentir algo que eu achei que nunca sentiria. Ana olhou nos olhos dele e viu a verdade. Crua, nua, assustadora. Ele não estava ali só pela campanha, ele estava ali por ela. Eu não sei se consigo te dar o que você procura, Ana disse, a voz tremendo. Eu não estou pedindo nada além do que você puder dar, Enrico respondeu. Só quero uma chance de te conhecer de verdade, sem máscaras, sem performances. Ana fechou os olhos. A parte racional dela gritava para recusar, para mandar ele embora, para se proteger. Mas a parte que acordou naquela manhã, a parte que sentiu o coração voltar a bater ao cheirar o perfume dele no ar, queria aceitar, queria tentar, mesmo com medo, mesmo com culpa. Ela abriu os olhos. Tudo bem, ela disse, a voz quase um sussurro. Eu aceito. Enrico arregalou os olhos, surpreso. Aceita? A campanha. Eu aceito fazer a campanha. Ele soltou o ar que estava segurando, um sorriso aliviado surgindo no rosto. Sério? Ana sentiu, tentando não deixar o medo vencer, mas com uma condição, qualquer uma. Tudo acontece aqui. Eu não volto para São Paulo, não quero fotógrafos estranhos, equipes gigantes, nada disso. Se for para fazer, é do meu jeito. Enrico sorriu. Não era apenas alívio, era admiração. Então fazemos do seu jeito. Ana olhou para ele por um longo momento, e pela primeira vez desde que enterrou o marido, sentiu algo além de dor. Sentiu esperança.
pequena, frágil, mas real. E pela primeira vez em muito tempo, o sol atravessou a névoa e alcançou a varanda. 3 dias depois, Henrico ligou. Ana estava na cozinha preparando chá, quando o telefone tocou. Ela olhou para o visor e sentiu o coração disparar ao ver o nome dele. Hesitou por um segundo. 2, 3. Então atendeu. Alô? Ana. A voz dele atravessou a linha, grave e quente. Desculpa incomodar. Eu sei que você pediu tempo, mas... Eu estava pensando. Pensando no quê? No jantar. Ana franziu a testa. Que jantar? Henrico riu baixo, um som que fez algo estranho no estômago dela. No jantar que eu quero ter com você. Para conversarmos melhor. Sobre a campanha. Sobre os próximos passos. Ana mordeu o lábio. Ela sabia que não era só sobre a campanha, mas fingiu acreditar. Henrico, eu não sei se... Por favor, ele a interrompeu, gentil, mas insistente. Só um jantar. Aqui mesmo, na sua casa. Eu levo a comida. Você só precisa aparecer. Ana riu, apesar de si mesma. Você é persistente. Só quando vale a pena. O silêncio se instalou entre eles. Ana sabia que deveria recusar, que deveria manter distância, que aquilo estava começando a se tornar perigoso. Mas havia algo na voz dele. Algo que a fazia querer dizer sim. Tudo bem, ela disse, finalmente. Mas nada muito elaborado, ok? Eu não quero. Nada elaborado, Henrico prometeu. Apenas nós dois, conversando. Ana desligou o telefone e ficou parada na cozinha, o coração batendo rápido demais. O que ela estava fazendo? Henrico chegou ao anoitecer. O céu estava tingido de laranja e rosa, a névoa começando a descer sobre a serra. Ele carregava uma sacola de papel pardo com comida e uma garrafa de vinho tinto. Ana abriu a porta antes que ele tocasse a campainha. Estava usando um vestido simples de lã cinza, o cabelo solto caindo sobre os ombros, sem maquiagem, sem esforço. E ainda assim, Henrico precisou de um segundo para lembrar de respirar. Oi, ela disse, um meio sorriso nos lábios. Oi? Ele respondeu, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Ana deu um passo para o lado, deixando-o entrar. O que você trouxe? Henrico ergueu a sacola. Risoto de cogumelos, pão italiano e vinho. Ana arqueou uma sobrancelha. Você cozinhou? Eu disse que não seria elaborado. Não disse que seria ruim. Ela riu. Um riso verdadeiro, leve, que iluminou o rosto dela de um jeito que Henrico nunca tinha visto. E ele soube, naquele exato momento, que estava completamente perdido. Eles jantaram na varanda. Ana acendeu velas, colocou a mesa com pratos simples e os dois se sentaram um de frente para o outro enquanto a noite caía sobre Campos do Jordão. O risoto estava perfeito. O vinho, melhor ainda. Mas o que realmente mudou a noite foi a conversa. No começo falaram sobre coisas seguras. A campanha, as fotos, o conceito que Henrico tinha em mente. Ana ouvia, fazia perguntas, parecia genuinamente interessada. Mas então, depois da segunda taça de vinho, a conversa mudou. Posso te fazer uma pergunta? Henrico disse, os olhos fixos nos dela. Ana hesitou, mas assentiu. Pode. Por que você realmente parou de trabalhar? Foi só por causa do luto ou havia algo mais? Ana ficou em silêncio por um momento. Passou o dedo pela borda da taça, pensando. Eu sempre odiei aquilo, ela admitiu, finalmente. Henrico franziu a testa. O quê? A indústria. As câmeras. A pressão constante de ser perfeita o tempo todo. Eu entrei naquele mundo porque precisava de dinheiro. Minha família era pobre. Eu tinha que ajudar. E de repente, eu estava em Paris, em Milão, ganhando mais do que eu imaginava ser possível. Ela tomou um gole do vinho. Mas eu nunca fui feliz lá, sempre me senti vazia, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Henrico a observou, absorvendo cada palavra. E o seu marido? Ele te fazia feliz? Ana sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Ele me salvou. Não de forma romântica, como nos filmes, mas ele me viu de verdade.
Não a modelo, não a imagem, apenas Ana. Ela parou, os olhos brilhando com lágrimas contidas. E quando ele morreu, eu perdi a única pessoa que me fazia sentir humana. Henrico sentiu o peito apertar. Estendeu a mão sobre a mesa, parando a poucos centímetros da mão dela. Eu vejo você, Ana. Ela olhou para a mão dele. Tão perto. Tão perigosamente perto. Não, ela disse, a voz trêmula. Você vê quem você quer que eu seja. Não, Henrico insistiu. Eu vejo quem você é. E é exatamente por isso que estou aqui. Os olhos dos dois se encontraram, e o ar entre eles mudou. Ficou denso, carregado, inevitável. Ana desviou o olhar primeiro, pegando a taça de vinho como escudo. Me conta sobre você, ela disse, mudando de assunto. Por que você nunca se casou? Henrico recuou a mão, respeitando a distância que ela precisava. Porque eu nunca encontrei alguém que valesse o risco. E agora? Ele sorriu. Um sorriso triste, mas honesto. Agora eu encontrei. Mas ela ainda não sabe se quer me deixar entrar. Ana prendeu a respiração. Ele estava falando dela. Obviamente estava falando dela. E a parte mais assustadora era que ela queria deixá-lo entrar. Mas não podia. Não ainda. Talvez nunca. A conversa continuou, fluindo entre memórias e silêncios confortáveis. Eles falaram sobre infância, sobre sonhos que morreram, sobre cicatrizes que não cicatrizaram. Henrico contou sobre a mãe que o abandonou. Ana contou sobre o pai que nunca acreditou nela. E a cada palavra, a distância entre eles diminuía. Até que, em um momento de riso compartilhado, as mãos deles se tocaram. Foi acidental. Ana estava gesticulando. Ele estava pegando a garrafa de vinho. Os dedos se encontraram no meio do caminho e pararam. Nenhum dos dois se moveu. O toque era leve, quase nada, mas suficiente para incendiar tudo. Ana olhou para a mão dele sobre a sua. Sentiu o calor, sentiu o peso, sentiu algo dentro dela acordar. Algo perigoso, algo que ela jurou nunca mais sentir. Desejo. Ela puxou a mão de volta como se tivesse sido queimada. Eu preciso. Ela começou, mas não terminou a frase. Levantou-se da cadeira, o coração disparado, a respiração descompassada. Henrico se levantou também, preocupado. Ana, você está bem? Eu só preciso de 1 minuto, ela disse, recuando em direção à porta. Desculpa, E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela entrou na casa. Henrico ficou parado na varanda, sozinho, ouvindo o som dos passos dela se afastando. Ele não foi atrás. Sabia que ela precisava de espaço, mas também sabia com uma certeza absoluta que algo tinha mudado. Ele tinha acendido algo dentro dela. Algo que ela não queria admitir, mas que estava lá, vivo, pulsando. Dentro da casa, Ana encostou-se na parede da sala, a mão no peito, tentando controlar a respiração. O coração batia tão rápido que doía. Ela fechou os olhos e viu o rosto do marido, a risada dele, o jeito como ele segurava a mão dela. E então sentiu a culpa, aquela culpa devastadora que a perseguia desde que ele morreu. Como ela podia sentir aquilo? Como podia querer a mão de outro homem quando a mão do marido ainda era tão vívida na memória? Era uma traição. Era errado. Era. Mas então ela lembrou da conversa, das risadas, do jeito como Henrico olhou para ela, como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. E pela primeira vez, Ana se perguntou se talvez, apenas talvez, recomeçar não fosse trair a memória do marido. Talvez fosse honrá-lo, porque ele nunca teria querido que ela ficasse presa na dor para sempre. Ela abriu os olhos, respirou fundo e voltou para a varanda. Henrico ainda estava lá, de pé, esperando. Quando ela apareceu, ele não disse nada, apenas a olhou. Desculpa, Ana, disse a voz baixa. Eu ainda estou aprendendo a lidar com isso. Henrico deu um passo em direção a ela, mas parou antes de invadir seu espaço. Não precisa se desculpar. Eu entendo. Ana mordeu o lábio. Você deveria ir. Está tarde. Henrico assentiu, mas não se moveu imediatamente. Ana. Sim, obrigado. Por essa noite.
Foi perfeita. Ana sentiu o peito apertar. Para mim também. Henrico sorriu. Então, devagar, caminhou até a porta. Mas antes de sair, virou-se uma última vez. Eu não vou desistir de você. Ana olhou para ele, os olhos brilhando. Talvez você devesse. Henrico balançou a cabeça. Não consigo. E então ele foi embora. Ana ficou parada na varanda, ouvindo o som do carro se afastando na neblina. E pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu sozinha. Ela se sentiu viva. Uma semana depois, a equipe chegou. Vieram poucos. O bastante para trabalhar, pouco o suficiente para não assustá-la. O cheiro de cabo novo e tecido cru tomou a sala. Era pequena, como Ana pediu. Apenas um fotógrafo, Marco, um italiano discreto que trabalhava com Henrico há anos, e uma assistente para lidar com iluminação e figurino. Henrico transformou a sala de estar de Ana em um estúdio improvisado. Luzes suaves, refletores estrategicamente posicionados, um fundo branco simples montado contra a parede de madeira. Nada ostensivo, nada que invadisse, só o necessário para que a luz fizesse o trabalho. Ana estava no quarto vestindo o primeiro look, um vestido de linho bege, fluido, simples, sem joias, quase nenhuma maquiagem, só Ana, sem armadura. Ela olhou para o próprio reflexo no espelho e sentiu algo estranho no peito. Fazia tanto tempo que não fazia aquilo. Tanto tempo que não se via como algo além de uma viúva quebrada. Ela respirou fundo, passou as mãos pelo cabelo e saiu do quarto. Quando entrou na sala, o ar mudou. Marco travou meio clique sem perceber. A assistente prendeu a respiração. E Henrico? Henrico a olhou como se estivesse vendo algo sagrado. Você está linda, ele disse, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Ana corou levemente, desviando o olhar. Obrigada. Marco quebrou o silêncio, sorrindo largo. Belíssima, Ana. Vamos começar? Ela assentiu, tentando controlar o nervosismo. Os primeiros cliques foram tensos. Ana estava rígida, desconfortável, como se tivesse esquecido como fazer aquilo. Ela posou, mas sem vida, sem alma. Marco parou, preocupado. Ana, você está bem? Ela forçou um sorriso. Estou um pouco enferrujada. Henrico se aproximou. Parou ao lado dela, perto o suficiente para que o perfume e o pulso chegassem antes das palavras. Esquece a lente, ele disse, gentil. Respira. Fica aqui. Agora. Ana olhou para ele. Os olhos de Henrico estavam fixos nos dela, tranquilos, encorajadores. E de repente ela relaxou. Tudo bem, ela sussurrou. Henrico deu um passo para trás e Marco voltou a fotografar. Desta vez foi diferente. Ana fechou os olhos, respirou fundo e deixou a tensão escapar. Quando abriu os olhos de novo, não posou. Respirou para a câmera. A cada clique, ela foi soltando mais, movendo-se de forma natural, sorrindo de verdade, deixando a luz alcançá-la de um jeito que não acontecia há anos. Marco baixou a câmera por um segundo e sussurrou para a assistente. Voltou. E Henrico observava tudo. Ele estava encostado na parede, os braços cruzados, fingindo estar apenas supervisionando. Mas a verdade era que ele não conseguia desviar os olhos. Cada expressão de Ana o desarmava. Cada movimento a tornava mais irresistível. Ele viu o momento exato em que ela se reencontrou. Foi sutil. Um pequeno sorriso que tocou os olhos dela. Um relaxamento nos ombros. Uma confiança que voltou aos poucos, como se estivesse despertando de um longo sono. Ana estava renascendo, e ele estava testemunhando aquilo. Marco parou para trocar a lente da câmera, e Ana aproveitou para tomar um gole de água. Ela olhou para Henrico e sorriu. Como está ficando? Henrico deu um passo em direção a ela. Perfeito. Você está incrível. Ana mordeu o lábio, sentindo o rosto esquentar. Eu esqueci como era isso, como me sentir bonita de novo. Henrico parou a poucos centímetros dela, tão perto que ela podia sentir o cheiro do perfume dele, tão perto que o ar entre eles ficou pesado. Não é a beleza, ele disse, a voz baixa. É você, presente. A câmera sente. Os olhos dos dois se encontraram.
e por um momento nada mais existiu. Nem a câmera, nem a equipe, nem o passado, apenas eles. Marco tossiu, quebrando o momento. Prontos para continuar? Ana piscou, voltando à realidade. Deu um passo para trás, criando distância. Sim, vamos. O ensaio continuou pela tarde. Eles trocaram o figurino algumas vezes. Um suéter de cachemire, uma blusa de seda, um vestido preto simples, mas elegante. A cada troca, Ana ficava mais confortável, mais ela mesma, até que Marco sugeriu algo diferente. E se a gente sair um pouco? Fotografar lá fora com a luz natural? Ana hesitou. Sair significava expor-se além da casa, além do seu refúgio. Mas então olhou para Henrico. Ele assentiu, encorajador. Só se você quiser. Ana respirou fundo. Tudo bem, vamos. Eles saíram para o jardim. A tarde estava caindo, a luz dourada do pôr do sol pintando tudo com tons quentes. A névoa tinha se dissipado, deixando os pinheiros visíveis, imponentes ao redor da propriedade. Do lado de fora, a luz dourada desenhou margem no rosto dela. Marco seguiu. Ana caminhava devagar, tocava os troncos, olhava para o céu. E pela primeira vez, Henrico viu algo que o fez esquecer de respirar. Ana não estava posando. Ela estava sendo livre, sendo viva, sendo tudo o que ele imaginou 5 anos atrás quando viu aquele olhar pela primeira vez. Ele se aproximou devagar, sem perceber. Marco capturou tudo. Os olhares trocados, a tensão silenciosa, a forma como Henrico olhava para Ana como se ela fosse a única coisa real no mundo. Henrico, Marco chamou, lembrando-se do roteiro criativo. No conceito original, havia um teste. Dupla em quadro curto, energia de apoio e acolhimento, não romance. Entra um segundo. Teste de energia. É campanha, às vezes apoio comunica renascimento melhor que solo. Henrico franziu a testa. Não, isso é sobre ela. Só uma, Marco insistiu. Ana olhou para Henrico hesitante. Você não precisa se não quiser. Mas Henrico já estava caminhando em direção a ela. Tudo bem, só uma. Ele parou ao lado de Ana, mantendo uma distância respeitosa. Mas Marco balançou a cabeça. Não, mais perto. Vocês precisam parecer conectados. Henrico deu um passo. Ficou ao lado dela tão perto que seus ombros quase se tocavam. Ana sentiu o coração disparar. Olha para ela, Henrico, Marco instruiu. Como se ela fosse a única coisa que importa. Henrico obedeceu. Virou-se levemente e olhou para Ana. E não precisou fingir, porque ela era a única coisa que importava. Ana sentiu o olhar dele como um toque físico, quente, intenso, inevitável. Ana virou o rosto até encontrá-lo. A foto aconteceu sozinha. Clique. Ana desviou o olhar primeiro, respirando fundo, tentando controlar o caos dentro do peito. Henrico deu um passo para trás, passando a mão pelo cabelo, igualmente abalado. Marco baixou a câmera com um meio sorriso. É essa. Tem história. Quando a equipe foi embora, Ana e Henrico ficaram sozinhos na varanda. O sol tinha se posto completamente, deixando apenas o brilho suave das estrelas e a luz amarela da casa. Ana estava sentada em uma cadeira, ainda vestindo o último figurino, o vestido preto simples. O cabelo caía solto sobre os ombros, um pouco bagunçado pelo vento. Henrico estava encostado na grade da varanda, olhando para a serra. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas era carregado. Obrigada, Ana disse finalmente. Por hoje. Por me fazer lembrar quem eu sou. Henrico virou-se para ela. Você não precisava de mim para isso. Você só precisava se permitir. Ana sorriu, mas havia tristeza ali. Eu tinha tanto medo de voltar. Achei que seria doloroso. Mas não foi. Foi libertador. Henrico deu um passo em direção a ela. Você merece se sentir livre, Ana. Você merece viver de novo. Ana olhou para ele. Realmente olhou. Para o homem que, de alguma forma, tinha entrado na sua vida e virado tudo de cabeça para baixo. Por que você faz isso? Ela perguntou, a voz baixa. O quê? Me olhar como se eu fosse mais do que sou. Henrico se ajoelhou na frente dela.
os olhos na altura dos dela agora. Porque você é, Ana. Você é muito mais do que imagina. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu não sei se consigo ser o que você quer que eu seja. Eu não quero que você seja nada além do que já é, Henrico disse, a voz firme mas gentil. Eu só quero que você se permita sentir de novo. Ana prendeu a respiração. A mão dele estava perto da dela. Tão perto. Ela olhou para aquela mão. E então, devagar, estendeu a sua. Os dedos se tocaram. E desta vez nenhum dos dois recuou. Ficaram assim, em silêncio, as mãos entrelaçadas, os corações batendo descompassados. Quando os dedos se entrelaçaram, a casa ficou pequena para tanta vontade contida. E naquele momento, ambos souberam. Não havia mais volta. A tensão que vinha crescendo, sutil e inevitável, tinha chegado ao ponto de ruptura. E em breve, algo teria que ceder. Ao longe, um trovão. A serra guardou silêncio. O céu prometeu. 2 dias depois, o som do motor rompeu o silêncio da serra. O mesmo som que, sem perceber, ela já esperava ouvir. Henrico apareceu no fim da tarde, carregando uma garrafa de vinho e aquele meio sorriso que já tinha se tornado perigosamente familiar. Não havia ensaio marcado, não havia desculpa profissional. Ele simplesmente veio. Ana abriu a porta e não fingiu surpresa. Você não tem mais nada para fazer em São Paulo? Henrico deu de ombros. Tenho. Mas prefiro estar aqui. Ana balançou a cabeça tentando esconder o sorriso. Mas o canto da boca a atraiu. O tipo de sorriso que vem antes de admitir que algo já mudou. Entra. Mas não espere nada elaborado. Eu não cozinhei. Não vim pela comida. Os olhos dos dois se encontraram. E algo passou entre eles. Algo que nenhum dos dois ousou nomear. Eles se sentaram na varanda com taças de vinho, observando o céu mudar. A tarde estava estranha. O ar pesado, carregado de umidade. Nuvens escuras se acumulavam sobre a serra, engolindo a luz dourada do pôr do sol. Vai chover, Ana disse, olhando para cima. Parece que sim. Você deveria ir antes que comece. A estrada fica perigosa. Henrico tomou um gole do vinho, sem pressa. Não tenho medo de chuva. Ana o olhou de soslaio. Deveria. Aqui na serra, as tempestades são violentas, então é bom que eu esteja em boa companhia. Ana riu, apesar de si mesma. Havia algo diferente naquele dia. Algo mais leve, mais solto. Como se ambos tivessem baixado as defesas sem perceber. Eles conversaram sobre coisas triviais, sobre músicas que marcaram época, sobre filmes ruins que amavam, sobre memórias de infância que pareciam pertencer a outras vidas. E a cada história compartilhada, a distância entre eles diminuía. Até que a primeira gota caiu. Depois a segunda. O vento subiu pela serra como aviso. As nuvens se abriram em um estalo de trovão. E então, de repente, o céu abriu. A chuva veio com força, violenta e gelada, batendo no telhado da varanda como tambores descompassados. O vento sacudiu os pinheiros e, em segundos, tudo ao redor virou uma cortina d'água. Ana se levantou, rindo. Eu avisei. Henrico se levantou também, mas não parecia preocupado. Parecia fascinado. Ele a olhou por tempo demais para ser apenas admiração. Era algo entre reverência e desejo. O tipo de olhar que faz a alma estremecer antes do corpo. Para o jeito como ela ria da tempestade, para a forma como o cabelo dela se agitava com o vento, para o brilho nos olhos dela, vivo, real, livre. E então sussurrou, quase sem perceber. Você está linda assim. Ana parou de rir, olhou para ele. Assim como? Assim? Viva. Sem medo. Ana sentiu o coração acelerar. Deu um passo em direção a ele, sem perceber. Eu tenho medo, ela admitiu. A voz baixa, quase engolida pelo som da chuva. Henrico deu um passo também. De quê? De você. Do que você me faz sentir. As palavras saíram antes que ela pudesse segurá-las. Eles estavam perto agora. Tão perto que ela conseguia ver as gotas de chuva que respingavam no rosto dele. Tão perto que podia sentir o calor que emanava do corpo dele,
contrastando com o frio da tempestade. "E o que eu te faço sentir?" Henrico perguntou, a voz rouca. Ana prendeu a respiração. Por um segundo, pareceu buscar a palavra certa. E então, num sussurro quase invisível, "Viva!" A palavra saiu como confissão, como rendição. E foi tudo o que Henrico precisou ouvir. Ele ergueu a mão devagar, os dedos tocando o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a violência da tempestade ao redor. O polegar traçou a linha da bochecha dela, como se estivesse memorizando cada detalhe. Ana fechou os olhos, se permitindo sentir o toque, sentir o calor, sentir o desejo que tinha tentado enterrar por tanto tempo. Quando abriu os olhos, Henrico estava mais perto. Os lábios dele a centímetros dos dela. A respiração de ambos descompassada. O mundo inteiro resumido àquele espaço minúsculo entre eles. "Ana", ele sussurrou, o nome dela soando como oração. Ela não respondeu. Apenas se inclinou levemente para a frente, fechando a distância. Os olhos se fechando novamente, o coração batendo tão alto que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. O tempo suspenso. O som da chuva parecia o único ritmo entre eles. Os lábios deles estavam prestes a se tocar quando... crack! Um trovão explodiu acima deles, tão alto e súbito que Ana deu um pulo para trás, levando a mão ao peito. A luz do relâmpago iluminou tudo por um segundo. Os olhos arregalados de Ana, a expressão frustrada de Henrico. A chuva caindo como lâminas ao redor deles. E então a escuridão voltou. Ana começou a rir. Primeiro um som trêmulo, depois inteiro, livre, como se o riso abrisse a garganta que o medo fechou. Henrico olhou para ela incrédulo por um segundo. E então ele também começou a rir. Eles riram juntos, como velhos conhecidos, como crianças presas em uma travessura, como duas pessoas que entenderam naquele momento absurdo que o universo estava literalmente conspirando contra eles. "Sério?" Ana disse entre risadas. "Agora? O trovão tinha que ser agora?" Henrico passou a mão pelo cabelo molhado, ainda rindo. "Aparentemente o mundo não quer que isso aconteça. Ou está nos dando tempo para pensar." Henrico deu um passo em direção a ela novamente, o sorriso ainda nos lábios, mas os olhos sérios. "Eu já pensei demais, Ana. Por 5 anos. Ana sentiu o riso morrer na garganta. O peso daquelas palavras a atingiu como um segundo trovão. 5 anos. Ele tinha carregado aquilo por 5 anos. Ela olhou para ele. Realmente olhou. Para o homem que tinha aparecido na porta dela semanas atrás como um estranho, mas que agora ocupava cada canto da sua mente, que tinha visto as partes quebradas dela e não tinha fugido, que olhava para ela como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. E pela primeira vez, Ana se permitiu admitir a verdade. Ela também queria aquilo, queria aquele beijo, queria aquelas mãos, queria sentir-se viva de novo, não apenas existindo, mas vivendo. Mas o medo ainda estava lá, sussurrando, lembrando. "Eu não sei se estou pronta", ela disse, a voz trêmula. Henrico deu mais um passo. Parou tão perto que ela teve que erguer o rosto para olhar nos olhos dele. "Então, eu espero." Ana sentiu os olhos arderem. "E se você esperar para sempre?" Henrico sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. "Então, pelo menos vou ter esperado por algo que valia a pena." Ana soltou um suspiro trêmulo. Fechou os olhos, sentindo as lágrimas se misturarem com as gotas de chuva que respingavam no rosto dela. Quando abriu os olhos de novo, Henrico ainda estava lá, esperando, como prometeu. Ela estendeu a mão e tocou o rosto dele, devagar, hesitante, como quem toca algo precioso. "Obrigada", ela sussurrou. "Por quê?" "Por não desistir de mim." Henrico segurou a mão dela contra o próprio rosto. "Nunca vou desistir, Ana." Eles ficaram assim por um longo momento. Mãos entrelaçadas, rostos próximos, corações batendo no mesmo ritmo descompassado. A chuva continuava caindo. O trovão ainda ecoava ao longe. Mas ali, naquele pequeno espaço entre eles, havia algo maior do que a tempestade. Havia promessa, havia esperança. E havia, pela primeira vez, a possibilidade de algo que nenhum dos dois ousava nomear ainda.
amor. Quando a chuva finalmente diminuiu, Henrico sabia que deveria ir, mas nenhum dos dois se moveu. Ficaram na varanda até tarde, sentados lado a lado, os ombros se tocando, observando a névoa voltar a cobrir a serra. "Você pode ficar", Ana disse de repente, a voz baixa, quase tímida. Henrico olhou para ela, surpreso. "Ficar?" "No quarto de hóspedes. A estrada está perigosa. E eu não quero que você dirija assim." Henrico sorriu. "Tem certeza?" Ana assentiu, sem olhar para ele. "Tenho." Mas ambos sabiam que não era só sobre a estrada. Era sobre não querer que ele fosse, sobre querer que ele ficasse perto, sobre começar a acreditar que talvez, apenas talvez, ela merecia sentir-se acompanhada de novo. Henrico pegou a mão dela e apertou suavemente. "Então eu fico." Ana finalmente olhou para ele e sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. E naquela noite, enquanto a tempestade se acalmava lá fora, algo dentro de Ana também começou a se acalmar. O medo ainda estava lá. Mas pela primeira vez, ele não estava sozinho. Estava acompanhado de algo mais forte: coragem. Lá fora, a serra exalava vapor. Dentro dela, o peito fazia o mesmo, como se, enfim, algo adormecido respirasse outra vez. 3 dias depois da tempestade, Ana ligou. A voz dela atravessou a linha com uma hesitação que Henrico conhecia bem. A mesma hesitação que precedia cada passo que ela dava em direção a ele. "As fotos ficaram prontas", ela disse. "Você quer vir ver?" Henrico fechou os olhos, segurando o telefone com mais força do que precisava. "Quando?" "Hoje à noite, se você puder." Ele podia. Claro que podia. "Estarei aí em 2 horas." Henrico chegou quando o sol já tinha se posto. A casa estava silenciosa, apenas a luz amarela das janelas cortando a escuridão da serra. Ele parou por um momento antes de tocar a campainha, respirando fundo, tentando controlar o turbilhão dentro do peito. Algo tinha mudado depois da chuva, depois do quase beijo interrompido, depois de passar a noite no quarto de hóspedes, ouvindo os sons da casa, sabendo que ela estava ali, tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Algo tinha se rompido entre eles, uma barreira invisível que agora deixava passar tudo. O desejo, a vulnerabilidade, a verdade crua que nenhum dos dois conseguia mais esconder. Ele tocou a campainha. Ana abriu a porta segundos depois. Estava usando um suéter de lã cinza, calça de moletom, cabelo preso em um coque bagunçado, sem maquiagem, sem armaduras. E ainda assim, ele precisou lembrar de respirar. "Oi", ela disse, um meio sorriso nos lábios. "Oi." Ela deu um passo para o lado, deixando-o entrar. Mas quando ele passou, seus corpos se roçaram levemente. E foi como eletricidade. As fotos estavam espalhadas sobre a mesa de centro na sala. Ana tinha preparado chá, 2 xícaras fumegantes, o aroma suave de camomila preenchendo o espaço. Eles se sentaram no sofá, lado a lado, próximos, mas sem se tocar. Ainda. Henrico pegou a primeira foto e sentiu algo apertar dentro do peito. Era a Ana. Mas não a Ana das passarelas. Era a Ana real, viva. Com aquele olhar que o tinha capturado 5 anos atrás. Só que agora ele via algo a mais. Esperança. Ele passou pela segunda foto, pela terceira. Cada imagem era mais bonita que a anterior. "Elas estão perfeitas", ele disse, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Ana olhava para as próprias mãos, os dedos entrelaçados, nervosa. "Eu quase não me reconheci quando vi. É como se eu tivesse voltado a existir." Henrico colocou a foto de volta na mesa e se virou para ela. "Você sempre existiu, Ana. Apenas estava escondida." Ela olhou para ele, e havia algo diferente nos olhos dela. Algo que fazia o ar entre eles ficar pesado. "Obrigada", ela sussurrou, "por me ajudar a me encontrar de novo." Henrico sentiu o coração disparar. "Não precisa agradecer. Preciso. Você apareceu na minha vida quando eu tinha desistido de tudo. E não sei como,
mas você me fez querer tentar de novo. As palavras dela pairaram no ar, carregadas, inevitáveis. Henrico deu um passo, não físico, mas emocional. Um passo além da linha que ele tinha jurado não cruzar até que ela estivesse pronta. Ana, ele disse, a voz rouca, eu preciso te contar uma coisa. Ela o olhou expectante. O quê? Ele respirou fundo. Eu não vim aqui por causa da campanha. Não só por isso. Eu vim porque faz 5 anos que eu carrego você comigo. 5 anos que eu olho para aquela foto e me pergunto o que seria encontrar a mulher por trás daquele olhar. E agora que te encontrei, Ana, agora que te conheci de verdade... Ele parou, a voz falhando. Ana prendeu a respiração. Agora o quê? Ela sussurrou. Henrico se virou completamente para ela, tão perto que ela podia sentir o calor que emanava dele. Agora eu não consigo mais fingir que isso é só trabalho. Não consigo mais fingir que não sinto o que sinto. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Henrico, eu sei que você ainda está assustada. Eu sei que você ainda carrega o luto. E eu juro, Ana, eu vou esperar o tempo que você precisar. Mas eu preciso que você saiba que eu também sinto. Ela o interrompeu. Henrico congelou. Ana deixou as lágrimas escorrerem sem tentar esconder. Eu também sinto, Henrico. E isso me apavora. Porque eu jurei que nunca mais ia sentir isso. Que nunca mais ia me permitir. Mas você... Ela soltou um riso trêmulo. Você apareceu e bagunçou tudo. Henrico levantou a mão devagar, hesitante, e tocou o rosto dela. Os dedos traçando a linha do maxilar, o polegar limpando uma lágrima. Desculpa, ele sussurrou. Ana balançou a cabeça, encostando o rosto na mão dele. Não se desculpa, não por me fazer sentir viva de novo. E então devagar ela se inclinou para a frente. Henrico prendeu a respiração. Não se moveu. Deixou que ela escolhesse. Deixou que ela tomasse o controle. Ana fechou os olhos. Aproximou o rosto. Tão perto que ele podia sentir a respiração dela. E então, finalmente, depois de semanas de tensão, de quase toques e quase beijos, os lábios dele se encontraram. Foi suave no começo, hesitante. Um toque que parecia perguntar se era permitido. O gosto de camomila ainda estava nos lábios dela. Doce, quente, familiar. Então Ana suspirou. Um som baixo, vulnerável. Henrico respondeu sem pensar. O beijo se aprofundou, quente, urgente, cheio de ausência acumulada. A mão dele desceu até a nuca, os dedos se enredando no cabelo. A outra encontrou a curva da cintura, puxando-a como se o corpo lembrasse o que a alma já sabia. Ana se entregou. As mãos subiram pelo peito dele, sentindo o coração disparado sob a palma. Ela o puxou mais perto, como se quisesse eliminar qualquer espaço entre eles. O beijo era denso, contido, mas carregado de tudo que tinha ficado não dito. Era dor se transformando em desejo, luto se transformando em vida, medo se transformando em coragem. Era 5 anos de espera para ele. Era 1 ano e meio de solidão para ela. Era inevitável. Quando se separaram, o ar parecia denso demais. Os lábios ainda roçaram no adeus involuntário. Aquele toque pequeno, preguiçoso, que vem depois de um beijo que muda tudo. Henrico encostou a testa na dela, os olhos fechados, tentando voltar a respirar dentro do mesmo corpo. Nenhum dos dois disse nada por um longo momento. Apenas respiraram juntos, corações batendo no mesmo ritmo descompassado. E então Ana abriu os olhos devagar e viu lágrimas nos olhos dele também. Ela levantou a mão e tocou o rosto dele, com a mesma delicadeza que ele tinha usado com ela. Fica comigo, ela sussurrou. Não era pedido, era escolha. Henrico sorriu. Um sorriso trêmulo, mas verdadeiro. E a beijou de novo, mais devagar dessa vez, mais suave, mas não menos intenso. Um beijo de confirmação, de promessa, de entrega. Quando se separaram novamente, Henrico encostou a testa na dela e sussurrou, ainda sem fôlego, eu te amo. Ana sentiu o peito apertar, não de medo, mas de algo maior,
algo que ela pensou que nunca mais sentiria. Eu também, ela sussurrou de volta. Eu também te amo. Eles ficaram assim por horas, no sofá, entrelaçados, beijando devagar, como quem tem todo o tempo do mundo, conversando em sussurros, rindo baixinho, chorando às vezes. Henrico segurava o rosto dela com tanta delicadeza, como se ela fosse feita de vidro. Ana traçava linhas no peito dele, sentindo o coração bater forte e constante. Você tem certeza? Henrico perguntou em algum momento, a voz rouca. Tem certeza de que quer isso? Ana olhou nos olhos dele, e pela primeira vez em muito tempo, não havia dúvida. Tenho certeza de você. Henrico sorriu. Um sorriso lindo, iluminado, livre. E a beijou de novo. Quando a noite já estava avançada, eles subiram juntos para o quarto. Não com pressa, não com urgência, mas com a certeza de que aquilo era certo, de que era o momento. Ana parou na porta do quarto e olhou para ele. Henrico pegou a mão dela e entrelaçou os dedos. Sempre, ele disse. E quando a porta se fechou atrás deles, a serra lá fora parecia sussurrar uma bênção. Lá dentro, o silêncio era outro. O tipo de silêncio que existe depois de uma promessa cumprida. O medo tinha cedido. A dor tinha se transformado. E dois corações finalmente encontraram o caminho de volta para casa. Para o amor. A noite tinha um silêncio diferente. Não era o silêncio da solidão que Ana conhecia tão bem. Era outro tipo. Cheio, quente, vivo. Eles jantaram na cozinha. Nada elaborado. Apenas massas simples, vinho tinto, velas que Ana acendeu sem pensar muito. A chuva voltou a cair lá fora, suave dessa vez, como uma melodia distante. Conversaram sobre tudo e nada. Sobre a infância dele, sobre os sonhos dela, sobre as pequenas coisas que constroem uma vida. Cafés da manhã, músicas favoritas, o jeito certo de fazer pão. E a cada palavra trocada, a cada olhar que se estendia um segundo a mais, algo crescia entre eles. Algo inevitável. Quando terminaram de comer, Henrico levantou para lavar a louça. Ana se aproximou, pegou um pano de prato e começou a secar. Eles trabalharam lado a lado, os ombros se tocando de vez em quando, o silêncio confortável se instalando. Até que Ana parou. Ela olhou para as próprias mãos e depois para ele. Obrigada, ela disse, a voz baixa. Henrico franziu a testa, confuso. Por quê? Por estar aqui. Por me fazer sentir que está tudo bem em recomeçar. Henrico largou o prato que estava segurando e se virou completamente para ela. Ana... Ela levantou a mão e tocou o rosto dele. Devagar, como se estivesse memorizando cada detalhe. Eu tenho medo, ela admitiu, mas pela primeira vez o desejo é maior que o medo. O coração dele correu antes do corpo. Você tem certeza? Ana assentiu, os olhos brilhando à luz das velas. Tenho certeza de você. E então ela o beijou. Não foi como os beijos anteriores. Esse tinha algo diferente. Tinha decisão. Tinha entrega. Henrico a puxou mais perto, as mãos na cintura dela, os dedos pressionando suavemente contra o tecido do suéter. Ana enroscou os braços ao redor do pescoço dele, o corpo colando no dele como se sempre tivesse pertencido ali. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Vem, Ana sussurrou, pegando a mão dele. E o guiou para fora da cozinha. O quarto estava mergulhado em penumbra. Apenas a luz suave da lua entrando pela janela, desenhando sombras nas paredes de madeira. Ana parou ao pé da cama e se virou para ele. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Apenas se olharam. E naquele olhar, havia tudo. Medo, desejo, esperança, promessa. Henrico deu um passo à frente, ergueu a mão e tocou o rosto dela com tanta delicadeza que Ana sentiu os olhos arderem. Eu te amo, ele disse. Simples, verdadeiro. Ana sorriu, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Eu também te amo. E então, devagar, ela puxou o próprio suéter para cima. O tecido deslizou sobre a pele, revelando o corpo que ela tinha escondido por tanto tempo. Não o corpo das passarelas, mas o corpo real,
com cicatrizes invisíveis, com histórias escritas em cada curva. Henrico a olhou como se estivesse vendo algo sagrado. "Você é linda", ele sussurrou. O peito dela se fechou num impulso de ternura. Aceitação. Ela deu um passo à frente e começou a desfazer os botões da camisa dele. Um por um. Devagar. Sem pressa. Quando a camisa caiu no chão, ela colocou a mão no peito dele, sentindo o coração bater forte e rápido. "Você também", ela disse, e o puxou para a cama. O quarto ficou em silêncio. A respiração dos dois era o único som. A distância entre eles, mínima. O mundo parecia esperar junto. Não havia pressa, apenas a urgência de existir no mesmo instante. Os corpos se buscaram como quem encontra abrigo, sem urgência, só necessidade. As mãos falaram antes das bocas. O toque desenhou caminhos lentos, decifrando respirações, reconhecendo tremores. O ar cheirava a vinho, a pele e a promessa. Ana fechou os olhos e se permitiu sentir. O peso dele sobre ela. O calor se espalhando, lento, inevitável. A forma como ele a tocava, com reverência, com cuidado, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E pela primeira vez em mais de um ano, Ana não sentiu culpa. Apenas o próprio corpo, vivo, quente, inteiro, lembrando-a de que ainda sabia amar. Não estava traindo a memória do marido. Estava honrando a própria vida. Henrico sussurrou o nome dela. Uma vez, duas, como oração. E quando seus corpos finalmente se encontraram, o mundo pareceu parar. O tempo ficou suspenso entre respirações. Não havia passado, não havia futuro, apenas aquele momento, aquele toque, aquele amor que nasceu de forma improvável, mas que agora era a coisa mais real que ambos já tinham sentido. Ana abriu os olhos e encontrou os dele, e viu lágrimas. Ela levantou a mão e tocou o rosto dele, limpando uma lágrima com o polegar. "Você está bem?" Ela sussurrou. Henrico sorriu. Um sorriso tremido, mas verdadeiro. "Pela primeira vez na vida, eu estou inteiro." O peito dela se fechou. Puxou o rosto dele para perto e o beijou. Profundo, lento, eterno. E enquanto se moviam juntos no ritmo antigo e novo ao mesmo tempo, algo dentro dos dois se curou. A solidão de Henrico encontrou companhia. A dor de Ana encontrou paz. E ali, entre lençóis e promessas não ditas, eles se entregaram completamente. Sem medo, sem culpa, apenas amor. Quando tudo se acalmou, eles ficaram deitados, entrelaçados, as respirações ainda descompassadas. Henrico puxou o lençol sobre os dois e abraçou Ana por trás. O rosto enterrado no cabelo dela, o braço ao redor da cintura. Ana segurou a mão dele e a puxou para perto do coração. "Você vai ficar?" ela perguntou, a voz sonolenta. Henrico beijou o ombro dela. "Sempre." Ana sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, adormeceu sem pesadelos, sem o peso do luto, sem a solidão que a perseguia, apenas com a sensação de estar em casa, nos braços de alguém que a amava de verdade. Quando o amanhecer chegou, a serra estava coberta de névoa. A luz suave do sol atravessava as cortinas, pintando tudo com tons dourados. Ana acordou primeiro. Abriu os olhos devagar, desorientada por um segundo. Mas então, sentiu o peso do braço de Henrico ao redor dela, o calor do corpo dele colado no seu, e lembrou de tudo. Ela virou o rosto devagar e o encontrou dormindo. O rosto sereno, relaxado, livre de todas as máscaras que ele usava no mundo lá fora. Ana levantou a mão e tocou o rosto dele com delicadeza, traçando a linha do maxilar, o contorno dos lábios. Henrico abriu os olhos devagar, e quando viu ela, sorriu. Um sorriso lindo, iluminado, feliz. "Bom dia", ele sussurrou, a voz rouca de sono. "Bom dia", ela respondeu. Ele a puxou mais perto e a beijou. Um beijo suave, preguiçoso, cheio de promessas. Quando se separaram, Henrico encostou a testa na dela. "Como você está?", ele perguntou.
Ana respirou fundo buscando a resposta dentro de si e encontrou algo que não esperava. Paz. Estou bem, ela disse. E era verdade. Estou em paz. Henrico sorriu e beijou a testa dela. Eu também. Eles ficaram assim por mais alguns minutos, entrelaçados, silenciosos, apenas existindo juntos. E enquanto a manhã avançava lá fora, dentro daquele quarto, algo novo tinha nascido. Não era apenas amor, era pertencimento. Ana não era mais a viúva presa no passado. Henrico não era mais o homem solitário que não sabia amar. Eles eram simplesmente dois corações que se encontraram na dor e escolheram a cura. Dois corpos que se reconheceram como lar. E enquanto o mundo continuava girando lá fora, ali dentro, o tempo tinha parado. Para sempre. Ou pelo menos o bastante para que o amor se tornasse lembrança viva. A paz durou 2 semanas. 2 semanas em que o mundo parecia ter esquecido os dois. E talvez por isso, o golpe veio sem aviso. 2 semanas de café da manhã juntos. De risos baixos na cozinha. De noites entrelaçadas, descobrindo cada detalhe um do outro, como quem decifra um idioma novo. Ana tinha começado a acreditar que talvez, apenas talvez, o mundo pudesse deixá-los em paz. Mas ela deveria saber melhor. O passado nunca esquece. O primeiro sinal foi o telefone de Henrico tocando sem parar. Era uma manhã de sábado. Eles estavam na varanda tomando café, quando o celular dele começou a vibrar insistentemente sobre a mesa. O celular vibrava sem parar. Henrico pegou o aparelho. Dezenas de notificações, ligações, mensagens, e-mails, uma enxurrada. Todos da equipe de comunicação da Sampaio Haute Couture. O que foi? Ana perguntou, percebendo a mudança na expressão dele. Henrico abriu uma das mensagens, leu e sentiu o sangue gelar. Henrico? Ana se inclinou para a frente preocupada. Ele ergueu os olhos para ela, o rosto pálido. Alguém vazou as fotos da campanha. E descobriram sobre nós. Ana prendeu a respiração. Como assim? Henrico passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Um fotógrafo deve ter nos seguido. Tem fotos nossas, na varanda, no jardim, abraçados. Ele virou o celular para ela. Ana olhou para a tela e sentiu o mundo desabar. Era uma foto dela e Henrico, na varanda da casa. Ela estava nos braços dele, rindo, o rosto encostado no peito dele. A imagem era íntima, privada, roubada. E estava em todos os lugares. As manchetes eram piores. Ana Lima volta. Ex-top model reaparece após o luto ao lado de um CEO milionário. Henrico Sampaio e Ana Lima. O romance secreto em Campos do Jordão. A viúva e o CEO. Amor ou oportunismo? Ana largou o telefone como se queimasse. Não. Ela sussurrou. Não, não, não. Henrico se levantou imediatamente e foi até ela, ajoelhando-se diante da cadeira. Ana, respira. Está tudo bem. Eu vou resolver isso, não está tudo bem. Ela se levantou abruptamente, afastando-se dele. Eles estão expondo tudo. Estão transformando isso em um espetáculo. Eu vou processar quem vazou. Vou tirar as fotos do ar. Eu juro, Ana. Eu vou... Você não entende. Ana gritou, as lágrimas já escorrendo. Eu fugi disso. Eu vim para cá para escapar das câmeras, dos julgamentos, de todo mundo querendo um pedaço de mim. E agora eles me encontraram de novo. Henrico deu um passo em direção a ela, mas ela recuou. Ana, por favor, eu não consigo fazer isso de novo, Henrico. Eu não consigo. Nas horas seguintes, a situação piorou. O telefone de Ana começou a tocar. Números desconhecidos, jornalistas, produtores, pessoas que ela não via há anos, de repente querendo reconectar. As redes sociais explodiram, fotos antigas dela ressurgiram, comparações com o antes e depois, especulações sobre o relacionamento, comentários cruéis sobre ela substituir o marido morto tão rápido. Ana desligou o telefone, fechou as cortinas, trancou-se no quarto, mas não conseguia escapar do barulho dentro da própria cabeça. Você não merece ser feliz. Você esqueceu dele tão rápido. Você é uma fraude.
Do lado de fora, Henrico batia na porta. Ana, por favor, abre a porta. Vamos conversar. Do lado de dentro, o único som era o das lágrimas caindo no chão de madeira e o coração dela tentando aprender a respirar de novo. Ana, eu te amo. Nós vamos passar por isso juntos. Só me deixa entrar. Mais silêncio. Até que ele ouviu o som baixo de soluços do outro lado da porta. Henrico encostou a testa na madeira, a mão espalmada contra a superfície, como se pudesse alcançá-la através dela. Eu sinto muito, ele sussurrou. Eu deveria ter protegido você melhor. Mas eu juro, Ana, eu vou consertar isso. Do outro lado, Ana estava sentada no chão, abraçando os joelhos, chorando silenciosamente. Ela queria acreditar nele, mas o medo era maior. O medo de ser devorada de novo, de perder o controle da própria vida, de se tornar apenas uma manchete, um rosto, uma história que todo mundo achava que tinha direito de comentar. Naquela noite, Henrico teve que voltar para São Paulo. Uma reunião de emergência com a equipe jurídica. Medidas para controlar os danos. Processos para mover. Ele não queria deixá-la sozinha, mas Ana insistiu. Vai, ela disse, a voz sem emoção. Eu preciso de um tempo sozinha de qualquer jeito. Henrico segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Eu volto amanhã cedo, você me ouve? Eu volto. E vamos resolver isso juntos. Ana apenas assentiu, mas não disse nada. Quando ele saiu, ela trancou a porta e ficou parada no meio da sala, ouvindo o som do carro dele se afastando na neblina. O silêncio voltou, mas dessa vez não era confortável. Era sufocante. Ana passou a noite em claro, andando pela casa, olhando as fotos espalhadas sobre a mesa, as fotos do ensaio que deveriam ser apenas delas, mas que agora o mundo inteiro tinha visto e julgado. Ela pegou uma foto de si mesma, aquela em que estava rindo, livre, viva, e mal conseguiu reconhecer aquela mulher. Quem eu pensei que era? Ela pensou. Como eu achei que podia simplesmente recomeçar. Como se o passado não me alcançasse. Como se eu merecesse isso. A culpa voltou, pesada, esmagadora. A voz do marido ecoou na mente dela. Você promete que vai viver, Ana. Promete que não vai se enterrar comigo. Mas como ela podia viver quando o mundo parecia determinado a puni-la por tentar? Quando o sol começou a nascer, Ana tomou uma decisão. Ela não podia fazer aquilo. Não podia arrastar Henrico para o caos da sua vida. Não podia transformá-lo em manchete, em piada, em mais uma vítima da sua incapacidade de escapar do próprio passado. Ele merecia mais. Merecia alguém que não viesse com bagagem tão pesada. Alguém que pudesse estar ao lado dele sem transformar tudo em escândalo. Ela pegou uma mala, jogou algumas roupas dentro, escreveu um bilhete curto, a mão tremendo tanto que mal conseguia formar as letras. Henrico, desculpa. Eu tentei. Juro que tentei. Mas não consigo arrastar você para o caos que me segue. Você merece paz e eu ainda não sei viver sem me esconder. Me perdoa por não ser forte o suficiente. Eu te amo. Mas talvez amar você não seja suficiente. Cuida de você. Ana. Ela deixou o bilhete sobre a mesa de centro ao lado das fotos. Pegou a mala, as chaves do carro e saiu antes que pudesse mudar de ideia. Lá fora, a serra ainda dormia, envolta em névoa e arrependimento. Henrico chegou na manhã seguinte com flores e café fresco. Ele tinha passado a noite toda resolvendo problemas, movendo processos, garantindo que as fotos fossem tiradas do ar. Estava cansado, mas aliviado, porque agora ele poderia voltar para ela e dizer que estava tudo sob controle, que eles iam ficar bem. Ele tocou a campainha. Ninguém atendeu. Franziu a testa, pegou a chave que ela tinha dado a ele semanas atrás e abriu a porta. Ana? Silêncio. Ana, sou eu. Trouxe café. Nada. Ele entrou na casa. Vazia. Fria. E então viu o bilhete sobre a mesa. Henrico deixou as flores caírem no chão. Pegou o papel com mãos trêmulas. Leu uma vez, 2, 3. O som das palavras parecia gritar dentro do silêncio. E então, o que restava dele desabou. Henrico caiu no sofá, o bilhete ainda nas mãos, o peito apertado demais para respirar. E pela primeira vez em anos,
Ele chorou. Não de raiva, não de frustração, mas de dor pura. Não porque ela o tivesse deixado, mas porque no fundo ele sabia. Ela tinha ido embora por amor. Henrico não dormiu naquela noite. Ficou sentado no sofá da casa vazia, o bilhete nas mãos. Leu, releu, até que as palavras começaram a se desfazer, e só o silêncio respondeu. Eu ainda não sei viver sem me esconder. Ele entendeu. Entendeu o medo dela, entendeu a culpa, entendeu por que ela tinha fugido. Mas não aceitou, porque se havia algo que Henrico tinha aprendido nos últimos meses, era que o amor não desistia, o amor não fugia. O amor ficava, mesmo quando tudo parecia impossível. E ele amava Ana. Amava de uma forma que nunca imaginou ser capaz. Quando o sol rasgou a névoa sobre a serra, Henrico se levantou. O bilhete ainda estava no bolso, o medo no peito. Mas a decisão, firme. Ele ia atrás dela. Não importava para onde ela tivesse ido. Não importava quanto tempo levasse. Ele ia encontrá-la e ia trazer ela de volta. Henrico rodou o dia inteiro. O carro, a estrada, o mesmo vazio. Ligou para todos que conheciam Ana, para agências antigas, para amigas que ela tinha mencionado. Ninguém sabia onde ela estava. Ou se sabiam, não iam contar. Ele passou por hotéis, pousadas, qualquer lugar onde ela pudesse estar se escondendo. O rádio chiava, o telefone não tocava. Cada curva da serra parecia dizer o mesmo. Ela se foi. Nada. Era como se ela tivesse desaparecido. Quando o anoitecer chegou, Henrico estava prestes a desistir. Estava sentado no carro, estacionado em um mirante com vista para a serra, tentando pensar em algum lugar que ele ainda não tivesse procurado. E então lembrou. A primeira vez que subiu aquela estrada, a névoa, o nervosismo, a sensação de que estava prestes a encontrar algo que mudaria tudo. Ele lembrou do portão, da casa cercada de pinheiros, do olhar dela quando abriu a porta, desconfiado, mas curioso. Ela voltou, ele pensou. Ela voltou para o único lugar onde se sente segura. Henrico ligou o carro e subiu a serra mais uma vez, guiado apenas pela lembrança do olhar que o tinha perseguido por 5 anos. Quando chegou, já era noite. A casa estava às escuras, exceto por uma luz fraca na janela da sala. O carro de Ana estava estacionado na frente. Henrico sentiu o coração disparar. Ela estava lá. Ele saiu do carro devagar, o frio da serra cortando a pele. Caminhou até o portão e parou. Por um momento, apenas olhou para a casa, para o lugar onde tudo tinha começado, e onde de alguma forma tudo tinha que terminar, de um jeito ou de outro. Ele tocou a campainha, esperou. Por um longo momento, nada aconteceu. E então, a porta se abriu. Ana apareceu na soleira, o cabelo bagunçado, olhos inchados de tanto chorar, vestindo um moletom velho e calça de pijama. Quando viu ele, ela congelou. Henrico. A voz dela saiu como um sussurro quebrado. Ele não respondeu. Só olhou, e naquele olhar havia tudo o que as palavras não dariam conta de dizer. Como você me encontrou? Ana perguntou, as lágrimas já começando a cair. Eu sempre ia te encontrar, Ana. Sempre. Ela balançou a cabeça, recuando um passo. Você não deveria estar aqui. Você deveria ter me deixado ir. Eu não consigo, Henrico disse, a voz firme, mas gentil. Eu não consigo te deixar ir, Ana. Não sem lutar por você. Ana cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Eu ia embora de novo. Amanhã eu ia sumir de vez. Henrico sentiu o peito apertar. Por quê? Porque eu vou destruir você. Ela gritou, deixando as mãos caírem. Você não vê? Onde quer que eu vá, o caos me segue. Eu vou arrastar você para baixo comigo. Eu vou. Então me arrasta. Henrico a interrompeu. Ana prendeu a respiração. O quê? Henrico deu um passo à frente. Me arrasta, Ana. Me arrasta para onde você estiver. Porque eu prefiro estar no caos ao seu lado do que em paz sem você. As lágrimas escorriam livremente agora. Você não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Ele deu mais um passo. Eu te amo. Eu te amo de uma forma que não faz sentido.
de uma forma que me assusta, mas é a coisa mais real que eu já senti na vida. Ana balançou a cabeça, a voz saindo estrangulada. Eu tenho tanto medo, Henrico. Ela recuou meio passo, como se ainda testasse o chão entre eles, mas Henrico avançou, firme. E o mundo pareceu diminuir até caber nos dois. Eu sei. E está tudo bem ter medo. Mas não foge de mim. Por favor, Ana, não foge. Ela fechou os olhos, tentando controlar os soluços. Eu não sei se consigo ser forte o suficiente. Henrico finalmente cruzou a distância entre eles. Segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Você não precisa ser forte sozinha. É para isso que eu estou aqui. Para ser forte quando você não conseguir. Para segurar você quando o mundo parecer pesado demais. Ana olhou nos olhos dele e viu a verdade. Ele não ia desistir dela. Não importava o quanto ela empurrasse. Não importava quantas vezes ela fugisse. Ele ia estar lá. Sempre. Eu te amo, ela sussurrou, a voz quebrada. Eu te amo tanto que dói. Henrico sorriu, as próprias lágrimas escorrendo agora. Então fica comigo. Fica e deixa doer junto. Deixa a gente enfrentar isso junto. Ana soltou um soluço. E então, finalmente, assentiu. Tudo bem. Eu fico. Henrico a puxou para um abraço apertado. Ana afundou nele, os braços ao redor do pescoço dele, chorando contra o ombro dele. Eles ficaram assim por um longo tempo, na porta da casa, sob a névoa da serra, apenas existindo um para o outro. E enquanto a noite avançava, algo mudou. O medo ainda estava lá, mas não era mais maior que o amor. A culpa ainda existia, mas não era mais sufocante. Porque agora, Ana não estava sozinha. E Henrico tinha encontrado o que procurou por 5 anos. Não apenas o rosto de uma revista, mas a mulher de verdade. Quebrada, imperfeita, assustada. E ainda assim a coisa mais linda que ele já tinha visto. Eles entraram na casa juntos. Ana fez chá. Henrico acendeu a lareira e se sentaram no sofá lado a lado, as mãos entrelaçadas, em silêncio. Não havia mais nada a dizer. Não naquela noite. Apenas existir ali, juntos, já era suficiente. Depois de um tempo, Ana encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Por não desistir de mim. Henrico beijou o topo da cabeça dela. Nunca vou desistir. Você está presa a mim agora. Ana riu. Um riso baixo, cansado, mas verdadeiro. Acho que posso viver com isso. Henrico sorriu. Eu também. E ali, na casa no alto da serra, cercada de névoa e silêncio, Ana finalmente permitiu que algo mudasse dentro dela. Ela deixou de ser a mulher que fugia e se tornou a mulher que escolheu ficar. Não porque não tinha medo, mas porque o amor era maior. Lá fora a névoa cobria tudo, menos o que ardia entre eles. Na manhã seguinte, Henrico acordou com Ana ainda dormindo ao seu lado. A luz do amanhecer atravessava a cortina, tocando o rosto dela com delicadeza. Por um instante, Henrico teve medo de piscar e acordar do sonho. Mas então ela respirou fundo, e o mundo pareceu voltar a existir. Ele ficou ali, apenas observando, o coração batendo em um ritmo que finalmente tinha aprendido a chamar de paz. Quando Ana acordou, ele já estava vestido, preparando café na cozinha. Bom dia, ela disse, aparecendo na porta, ainda sonolenta, usando um dos suéteres dele. Henrico sorriu. Bom dia. Dormiu bem? Ana assentiu, se aproximando e envolvendo os braços ao redor da cintura dele por trás. Melhor do que durmo há muito tempo. Ele virou-se e a beijou na testa. Vem, quero te mostrar uma coisa. Henrico a levou até o mirante. Era um lugar no alto da serra, a poucos quilômetros da casa, de onde se podia ver toda a extensão de Campos do Jordão. A névoa ainda cobria parte do vale, mas o sol começava a rasgá-la, revelando os pinheiros, as montanhas, a beleza crua e selvagem daquele lugar. Eles pararam na beira do penhasco, onde o mundo acabava em névoa. O vento batia forte e Ana teve a sensação de que bastava um passo para cair, ou voar. E pela primeira vez,
Não teve medo. Hannah olhou para o horizonte e respirou fundo. É lindo aqui, ela disse. Henrico olhou para ela. Eu sei, mas ele não estava falando sobre a paisagem. Ana percebeu. Virou-se para ele, os olhos brilhando. Por que me trouxe aqui? Henrico pegou a mão dela e entrelaçou os dedos. Porque eu preciso te dizer uma coisa. Algo que guardei por muito tempo. Ana esperou, o coração acelerando. Henrico respirou fundo. Faz 5 anos que eu vi você pela primeira vez. Faz 5 anos que aquele olhar me persegue. E naquele dia eu fiz uma promessa para mim mesmo. Ele parou, os olhos fixos nos dela. Eu jurei que um dia você seria minha, e fui até o fim do mundo atrás de você. Ana sentiu as lágrimas subirem. E me encontrou, ela disse, a voz trêmula. Você me encontrou, Henrico. Ele sorriu, limpando uma lágrima que escorria pelo rosto dela. Encontrei. E não vou te deixar ir nunca mais. Ana segurou o rosto dele com as 2 mãos. Mas agora, fica comigo só se for por amor. Não por promessa. Não por obrigação, só por amor. Henrico puxou ela mais perto, encostando a testa na dela. Eu fico por amor, Ana. E se o mundo acabasse agora, ainda assim eu ficaria. E a beijou. Um beijo lento, profundo, cheio de promessas. O vento soprou forte ao redor deles. A neblina os envolveu, como se o mundo inteiro tivesse parado para testemunhar aquele momento. Quando se separaram, Ana encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater forte e constante. E ali, na beira do mirante, no fim do mundo, ela finalmente deixou o passado descansar. A dor tinha se transformado. O medo tinha cedido. E o amor que eles construíram juntos no meio do caos, da culpa e da cura, tinha vencido. O vento levou a névoa embora. O tempo passou. E quando voltou, trouxe paz. 2 anos depois. A casa no alto da serra tinha mudado. Não muito. Ainda era o mesmo refúgio cercado de pinheiros, a mesma varanda onde tudo tinha começado. Mas agora tinha vida. Risadas ecoavam pela manhã. Música tocava na cozinha. Havia flores frescas em todos os cômodos e o cheiro de café sempre no ar. Henrico tinha tomado a decisão mais importante da vida dele: largar São Paulo. Não completamente. Ele ainda administrava a Sampaio Haute Couture, mas agora de casa, com reuniões remotas e viagens esporádicas quando realmente necessário. A equipe tinha se ajustado. Os negócios continuavam prosperando, mas pela primeira vez trabalho não era tudo. Ana era tudo. Eles se casaram 6 meses depois daquele dia no Mirante. Foi uma cerimônia simples. Apenas eles, alguns amigos próximos e a serra como testemunha. Ana usou um vestido branco e fluido, flores no cabelo, sem maquiagem pesada. Henrico usou terno cinza, sem gravata. E quando disseram sim, não havia dúvida. Não havia medo, apenas certeza. 1 ano depois, Ana descobriu que estava grávida. A notícia veio em uma manhã comum. Ela tinha feito o teste sozinha, trêmula, sem acreditar no resultado. Quando mostrou para Henrico, ele a pegou no colo e girou com ela pela cozinha, rindo como criança. E então chorou. Chorou de alegria, de alívio, de gratidão por tudo que eles tinham passado para chegar até ali. Quando a filha nasceu, eles a chamaram de Clara. Pequena, perfeita, com os olhos da mãe e o sorriso do pai. E quando Henrico a segurou pela primeira vez, sentiu algo que nunca imaginou sentir: completude. Era uma manhã de sábado e o sol entrava suave pela janela da cozinha. Ana estava sentada à mesa, Clara no colo, agora com 6 meses, toda rechonchuda e curiosa, tentando alcançar a xícara de café da mãe. Não, meu amor, isso é da mamãe, Ana disse, rindo, afastando a xícara. Clara soltou um gritinho de protesto e bateu palminhas, rindo sozinha. O som mais puro que já encheu aquela casa. Henrico estava encostado na bancada, apenas observando. Observando a mulher que ele perseguiu por 5 anos. A mulher que ele quase perdeu. A mulher que agora era sua esposa, a mãe da sua filha, o centro do seu universo. Ana olhou para ele e sorriu.
O que foi? Henrico balançou a cabeça. Nada. Só... estou feliz. Ana estendeu a mão livre para ele. Henrico se aproximou e a pegou, entrelaçando os dedos. Eu também, ela disse. Eu também estou feliz. Clara deu um gritinho alegre, como se concordasse. E Henrico riu. Um riso leve, verdadeiro, livre. Ele se abaixou e beijou a cabeça da filha. Depois beijou Ana. Obrigado, ele sussurrou. Por quê? Por ficar. Por não desistir de nós. Ana apertou a mão dele. Obrigado por vir me buscar. Por não me deixar fugir. Henrico sorriu. Sempre. Eles ficaram ali, os três, na cozinha iluminada pelo sol da manhã, cercados pela serra, pela névoa que já não assustava mais, pelo silêncio que agora era paz. E Ana percebeu que finalmente tinha encontrado o que procurou a vida inteira. Não era fama, não era sucesso, não era aprovação. Era isso: amor, família, lar. Lá fora, a serra respirava. A névoa subia devagar, revelando os pinheiros, as montanhas, o mundo que continuava girando. E entre as árvores, o vento parecia guardar o som do riso deles, como quem eterniza o amor que escolheu ficar. Ali dentro, o tempo tinha encontrado seu próprio ritmo. Um ritmo feito de café da manhã, risadas de bebê, mãos entrelaçadas e promessas cumpridas. Ana olhou pela janela e sorriu. O passado tinha descansado, o medo tinha cedido, e o amor, aquele amor que nasceu improvável, que cresceu no meio da dor, que quase se perdeu, mas escolheu ficar, tinha vencido. Porque no final, eles descobriram a verdade mais simples e profunda de todas. Alguns amores não nascem para o agora, nascem para o depois. Quando o tempo já ensinou, quando o coração já quebrou. Quando a alma entende que amar não é sobre permanecer inteiro, é sobre se reconstruir no outro. E ali, no alto da serra, entre risadas de bebê e cheiro de café, Ana e Henrico descobriram: o fim do mundo não é quando tudo acaba, é quando enfim tudo começa. Se essa história tocou você, comenta de onde está assistindo, deixa o like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance. Ele esperou 5 anos por aquele olhar, e foi seu amor que ensinou uma mulher ferida a viver de novo.